Olá, amigos do nosso estudo bíblico, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos mais uma vez um texto mais longo, todo um capítulo do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 17, são 37 versos. Eu reconheço que isso não é um estudo bíblico aprofundado, são alguns impulsos que a gente faz e compartilha com vocês, para que, ouvindo essa pequena explanação de poucos minutos, você consiga também, com um olho na Bíblia, um olho nessa explanação, entender algumas coisas e tomara, espero que você também use isso para aprofundar alguma questão. Para termos um bom entendimento de Lucas 17, nós precisamos compreender o que nós temos lá no capítulo 15, onde se fala do amor de Deus, e no capítulo 16, onde é falado claramente de que Deus quer nos desviar da eterna perdição. Deus quer, enfim, nos tirar de lá, porque esse não é o plano de Deus para o ser humano, para a sua criatura. Nesse texto, Jesus, então, ele está nos falando para aquilo que poderia levar à perdição, que é a questão dos escândalos ou das influências negativas. Ele diz no verso 1, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem essas coisas acontecem. Jesus, ele coloca 3 detalhes aqui sobre essa questão de que nós podemos escandalizar os outros e nós podemos também sofrer o escândalo, ou seja, eu posso decepcionar alguém e alguém pode me decepcionar. A primeira questão, isso é inevitável. Tem pessoas que estão na igreja, que vêm para a igreja e imaginam que a igreja é um pedacinho do paraíso aqui no mundo. E Jesus diz que os escândalos, os tropeços, as frustrações, eles são inevitáveis. Isso é um caminho de mão dupla. Eu faço e eu também sou vítima disso. Isso também, infelizmente, tem uma função maligna. O diabo se aproveita disso, potencializa isso, e às vezes a gente sem querer espanta as pessoas, sem querer as pessoas também às vezes nos espantam. Depois interessante como o assunto vai adiante, presta atenção nisso. E aí a Bíblia também diz que os escândalos serão punidos. Claro, ele não está falando aqui de coisinhas pequenas, ele está falando de coisas maiores que fazem pessoas desviar do caminho da fé em Jesus. E aí já entra nesse outro assunto que eu estava querendo dizer. Aí Jesus diz, tomem cuidado. E aí Jesus entra no assunto do pecado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Ou seja, se alguém me escandaliza com a sua atitude, com o seu comportamento, Jesus está dizendo, vai lá e fala com a pessoa. Ou seja, não deixar aquele assunto por isso mesmo, mas tratar o problema. Quando uma atitude errada é flagrada, é descoberta, a melhor maneira de desarmar essas arapucas, essas bombas, é colocar as questões em pratos limpos. É tratar do assunto do perdão. E quando Jesus fala do perdão, é interessante como é que os discípulos, como eles reagem. Diz lá no verso 5, eles pedem então para Jesus, aumenta a nossa fé. Porque antes Jesus tinha dito que o perdão ele é ilimitado, não tem uma conta, tipo assim, eu perdoo uma vez, ou 10 vezes, ou 50 vezes. Jesus diz, não, o perdão é ilimitado. E aí eles dizem, nós não conseguimos crer, nós não aceitamos, nós não entendemos, por isso eles dizem, aumenta a nossa fé. E aí a gente percebe que perdão e fé, eles andam juntos, na medida em que eu entendo, isso é fundamental, na medida em que eu entendo que eu fui perdoado por Deus, e eu preciso crer nisso, ter fé nisso, então eu também terei condições de dar adiante o perdão que eu mesmo já recebi.
E por isso perdão e fé andam juntos. Por isso eu não posso separar esses dois. Adiante no verso 11, tem aquela parábola, aliás, parábola não, aqui a história, parábola é lá no Lucas capítulo 15, aqui a história dos 10 leprosos. Eles foram curados pelo Senhor Jesus. A lepra, hoje chamaríamos isso, diríamos hanseníase, essa doença altamente contagiosa, que fazia com que as pessoas eram separadas, tiradas da sociedade, numa quarentena ininterrupta, uma quarentena para sempre, porque, enfim, a lepra era muito contagiosa. E acontecia algumas vezes de que esses leprosos que então viviam à margem, viviam às vezes em colônias, viviam em grutas, enfim, estavam separados da sociedade. Eles não suportavam a pressão social, também tinha toda a questão da fome, e enfim, tudo isso. E eles, às vezes, saíam à rua, como é o caso aqui também. Eles saíam à rua, e, aliás, quando saíam, eles tinham que dizer para as pessoas que eles encontravam que eles eram leprosos. Imagina a humilhação de tudo isso. Tem um texto muito interessante lá em 2 Reis, capítulo 7, você pode dar uma olhada nisso na sua Bíblia. Existiam também regras para o convívio com os leprosos, e como eles deveriam fazer, e como é que eles poderiam eventualmente também se apresentar para o sacerdote. Por isso Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote, porque era o sacerdote quem dava o aval se eles estavam saudáveis ou não, e você encontra algo sobre isso lá em Levíticos capítulo 14, tá ok? Então esses 10 experimentam a cura. E nota que eles acreditam, eles creem em Jesus, eles têm fé em Jesus, porque Jesus manda eles se apresentar para os sacerdotes, e quando Jesus diz, eles ainda não tinham sido curados. E eles recebem a cura enquanto estão a caminho de ir lá no sacerdote. Como eu já disse há pouco, a partir de Levítico 14, você pode conferir na sua Bíblia, era o sacerdote quem dava o aval da saúde ou não, da cura ou não. Agora, o que chama a atenção é que dos 10 curados, apenas um é aquele que volta para manifestar gratidão. E quando ele manifesta gratidão, ele encontra uma outra coisa, ele ganha a salvação. É o que Jesus garante para ele. E os outros 9, eles se contentaram apenas com a cura física. Uma evidência muito simples de que muitas pessoas procuram Deus quando a água bate no bumbum, procuram Deus quando a coisa aperta, procuram Deus para receber as suas bênçãos, mas não para um compromisso. E com isso, essas pessoas às vezes apenas recebem a bênção, mas não recebem o Senhor da bênção. E Jesus quer ser o Senhor da bênção sobre a nossa vida, Ele quer nos dar salvação e não apenas algumas migalhas de coisas boas que às vezes a gente tem aqui nessa vida, nesse mundo. E nos últimos versos, a partir do 20 até o final, o assunto em questão é o reino de Deus. Diz lá no verso 20 que, numa certa ocasião, Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Os fariseus tinham a ideia, a expectativa, e o Novo Testamento mostra isso em várias ocasiões. Eles tinham a expectativa de que já nos dias deles iria acontecer alguma coisa, tanto quanto assim, um tempo de novo próspero, um tempo onde Deus iria restaurar o reino de Israel, onde Israel seria uma nação não mais dependente dos romanos, mas seria uma nação livre, autônoma. E os fariseus pensavam que, então, esse tempo estava chegando e eles esperavam que o Messias traria esse tempo. A vinda do reino de Deus, conforme Jesus, não viria para restaurar um reino físico, político, mas de dimensão espiritual. Então Jesus usa esse gancho, por assim dizer, da pergunta dos fariseus, e ele diz então, ainda no verso 20, o reino de Deus não vem de modo visível. E aqui eu quero colocar algumas coisas que Jesus então aproveita para falar da sua segunda vinda.
A expectativa dos fariseus era que Jesus trouxesse com a sua vinda um reino político, físico, um governo humano. E Jesus diz, eu vou voltar a segunda vez. E então sim, esse reino de Deus haverá se instalado definitivamente. E aí Jesus diz no verso 20, o que eu já mencionei, o reino de Deus, a vinda de Jesus, o governo de Deus sobre a nossa vida, inicialmente não é alguma coisa física, palpável, política nesse sentido. Ele está falando da sua segunda vinda junto com tudo isso. Diz ainda no verso 24 que isso virá de forma repentina, como um relâmpago. No verso 26 diz que será como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé as pessoas viviam de uma forma sem levar em conta, viram toda a construção da arca, mas não se importaram por aquilo, descuidaram da sua vida espiritual. O verso 31 diz que ninguém vai escapar da segunda vinda de Jesus, todos estarão presentes e participando daquilo, a favor ou contra a sua vontade, tendo sido chamados para integrar esse reino, ou sendo condenados por Jesus, tanto faz, mas todos estarão ali. E o verso 32 aponta para a história da mulher de Ló, que tem a história dela lá em Gênesis 19, verso 26, que ela lidou de forma leviana com o juízo de Deus. Enfim, o que Jesus quer deixar claro para a gente é que os tempos atuais, a instabilidade das coisas nas quais nós estamos metidos hoje, ela deve nos levar à reflexão. O reino de Deus, a volta de Jesus, está às portas. Tem muita coisa nesse nosso mundo acontecendo, tem muita coisa se desenhando. Querido, presta atenção nisso e tenta entender que aquilo que a Bíblia prevê está se fundindo com os acontecimentos da sociedade, da política, da economia, enfim. O tempo aqui não permite a gente se aprofundar um pouco mais, mas aqui estão se juntando as coisas. O reino de Deus está próximo, sim, Jesus está voltando. Prepare-se para isso. Que Deus te abençoe.